Oi pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de número 32. Nessa aula a gente vai começar a falar sobre operação de integração. Então, integração é simplesmente a operação inversa da derivação. Então, por exemplo, se a gente diz que f' de x, a função f' de x é a derivada da função f' de x, a gente pode dizer o contrário, a gente pode dizer que f' de x é uma primitiva ou uma antiderivada de f', tá? Então, f' é a derivada de f' e f' é a primitiva ou a derivada da função f'. Para a gente poder encontrar, essa função f', quando a gente tem f', a gente vai usar essa operação que é a operação de integração. Então, a gente representa desse jeito, a gente usa esse símbolo, esse símbolo ele indica a integração. Esse símbolo aqui é um S esticado, um S de soma esticado, e a gente vai ver depois, o que tem a ver a integral com soma, e aí a gente escreve, integral de f' de dx, porque a integração é em relação a x, o resultado é f' de x mais c, onde c é uma constante qualquer. Então a gente tem que tomar cuidado que na hora de calcular as integrais, a gente sempre vai pegar uma primitiva, que é uma antiderivada, e somar uma constante. Por que isso? Por que isso? Porque o resultado da integral não é um valor único. Na verdade, cada função ela tem infinitas primitivas, infinitas antiderivadas possíveis, todas elas diferindo por uma constante. Por que existe essa necessidade de somar essa constante? Acontece que a derivada, a gente lembra, a derivada da constante é igual a zero. Se você derivar f de x, f' de x, dá f' de x. Mas se você derivar f' de x mais a constante, também dá o f' de x. Somar aqui a constante, depois derivar, é a mesma coisa que somar zero, Você continua voltando aqui para a mesma função original. Tá bom? Então existem infinitas primitivas, infinitas antiderivadas dessa função f' de x. Bom, pessoal, propriedades aí dessa operação de integração. As propriedades são as duas principais. Sempre que a gente tiver uma constante multiplicando aqui a função, a gente pode pegar essa constante e passar ela para fora da integral. Tá bom? Essa é uma propriedade bastante útil que a gente vai usar. Outra propriedade importante é que a integral da soma é igual à soma das integrais, claro, desde que seja aqui na mesma variável, no caso aqui a variável x. Então, a integração de f de x mais g de x dx é igual à integral de f de x dx mais a integral de g de x dx. Bom, pessoal, para a gente começar a atacar os problemas, a gente tem que dar uma olhadinha primeiro nas integrais imediatas, nas primitivas imediatas. Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe derivar. Então, a gente vai mostrar que derivando aqui a segunda parte, a gente encontra o valor aqui dentro do símbolo de integral na primeira parte, então isso é uma fórmula válida aí nos cálculos de integração. Então, por exemplo, eu sei que a derivada de x elevado a alfa, onde alfa é uma constante, a derivada é o quê? É alfa que multiplica x elevado a alfa menos 1. Mas como é que é a integral? A integral, na derivada, a gente precisa pegar aqui o alfa e subtrair 1. Na integral, a gente vai fazer a operação contrária, a gente vai pegar esse alfa e somar 1. Então, a integral vai ser x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1. Observe que se a gente pegar essa expressão e derivar, a gente volta aqui para essa original. Porque como é que a gente derivaria? A gente pegaria aqui o alfa mais 1, que é expoente, passa ele para frente multiplicando, vai cancelar com esse alfa mais 1 do denominador e o expoente vai perder uma unidade, vai ficar alfa. Então, observa, repara que a derivada dessa expressão é exatamente x elevado a alfa. E essa expressão mais uma constante, quanto que vai ser a derivada? A derivada da constante é zero, somou zero, não alterou nada, continuou x elevado a alfa. Pessoal, derivada, como é que ficaria a integral, de x elevado a alfa quando alfa for igual a menos 1? E aí, Observa que essa regra agora deixa de valer, porque se a gente pega o alfa valendo menos 1, a regra manda fazer alfa mais 1 no denominador, então o denominador se anularia. Se o alfa for igual a menos 1, vai ficar alfa menos 1 mais 1, denominador zero. Então essa regra, a gente nota, deixa de valer quando o expoente é igual a menos 1. Ou seja, o que a gente vai fazer para integrar 1 sobre x?
x elevado a menos 1 sobre x. A gente vai precisar de uma nova regra. E aí, pessoal, a gente vai lembrar da derivada, né? A gente vai lembrar que a derivada de ln de x é igual a 1 sobre x. Né? Só que a gente vai pegar aqui em módulo, né? A gente vai pegar em módulo porque o logaritmo ele não admite o logaritmando negativo, né? O logaritmando aqui ele precisa ser sempre positivo. A gente lembra, né, da regra de derivação, ln de x, a derivada disso é 1 sobre x, então, consequentemente, a integral de 1 sobre x é ln de x. E a mesma coisa a gente vai fazendo com as funções seno, cosseno, né? Quero saber quem é a integral de cosseno. Integral de cosseno é seno. Quem é a integral de seno? Integral de seno é menos cosseno. E aí, para confirmar, a gente deriva. Né? Eu já aproveitei, olha só, já escrevi, ao invés de colocar simplesmente cosseno de x vezes uma constante, tá? Cosseno de A vezes x. Se a gente tivesse o A igual a 1, o A é uma constante, né? Se a gente tivesse o A igual a 1, seria simplesmente integral de cosseno de x igual a seno de x. Vamos confirmar, né, tomando aqui o A como uma constante fixa, um valor fixo, né, real. Vamos confirmar que a derivada dessa expressão realmente é cosseno de AX. Vamos lá, a gente precisa usar a regra da cadeia. Né? A gente vai fazer primeiro a derivada de seno de x, derivada de seno de AX, perdão, derivada de seno é cosseno, só que você tem uma expressão aqui dentro, né? Que é a função AX como entrada aqui da função seno de x. Então a gente faz a regra da cadeia e a gente vai multiplicar então pela derivada de AX. Derivada de AX é A, esse A vai multiplicar aqui na frente, vai cancelar com esse A do denominador e o resultado vai ser cosseno de AX. Mesma coisa aqui, né? Derivada do cosseno é menos seno, com esse menos vai ficar positivo, né? E pela regra da cadeia, esse A passa para frente, corta com o denominador e a gente encontra aqui a expressão original. Bom, derivada de A elevado a x. Derivada de A elevado a x é A elevado a x vezes ln de A. Consequentemente, a integral de A elevado a x é A elevado a x dividido por ln de A. Né? Pega essa expressão e deriva o A elevado a x. Vai ficar A elevado a x vezes ln de A, vai cortar com esse ln de A de baixo e vai aparecer A elevado a x. Então, a gente tem a integral de uma exponencial de uma base qualquer. Em geral, pessoal, a gente acaba dando preferência, né, às exponenciais com a base E, né, as exponenciais com a base igual a constante racional E. E aí, nesse caso, né, a gente tira proveito do fato de que a derivada dessa função exponencial de base E é ela mesma, a integral vai acontecer quase a mesma coisa. Né? A integral de E elevado a x é de fato E elevado a x, mas se você tiver aqui E elevado a ax, né, você vai precisar dividir aqui por A. Né? Porque divide por A, mais uma vez a regra da cadeia, quando você multiplicar aqui pela derivada de ax, esse A tem que passar para frente e cancelar com A do denominador. Derivada de tangente de x é secante ao quadrado de x, então integral de secante ao quadrado de x é tangente de x, e assim vai, né? Você lembra aí, derivada de menos cotangente de x. Derivada de cotangente de x é menos cossecante ao quadrado. Então derivada de cossecante ao quadrado menos cotangente de x. Mais c, né? A gente vai sempre somando essa constante. Por aí vai, né? A gente tem, nesse slide, uma mera repetição daquelas ideias que a gente já tinha visto para a derivada, só que agora no sentido contrário, né? A gente tem as ideias de integração. Né? Então, derivada de secante de x, secante vezes tangente, né? Então a integral de secante de x vezes tangente de x é secante de x, né? Mesma coisa aqui com a cossecante, né? As funções inversas de trigonométrica, arcosseno, arcosseno, arctangente, aparecem aqui também para a gente. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada em uns exemplos, né? Como é que ficaria, por exemplo, a integral de dx, né? Para a gente começar a usar as regras que a gente viu. Né? A gente tem aqui, olha só, o dx sozinho é como se você tivesse um 1zinho aqui, né? E esse 1, como a gente está integrando na variável x, ele podia ser um x elevado a zero, por exemplo. Né? Então, você pode pensar desse jeito. É a integral de x elevado a zero dx. E aí, o que a gente vai fazer? X elevado a zero, deixa eu voltar aqui na nossa primeira regra, x elevado a zero, a gente vai pegar 0 mais 1, né, para ser o expoente 1,
e o denominador 0 mais 1 também, denominador 1. Então ficou x elevado a 1 dividido por 1, ficou x. Né? Então a gente tem a integral a x, a gente só precisou usar a primeira regra. Né? Tenho aqui dentro do símbolo de integral x elevado a 0, ele vai sair daqui como x. E a integral de x? Né? É x elevado a 1. Então eu vou pegar, eu vou somar 1 no expoente, vai ficar 2, e vou dividir por 2 também, vai ficar aqui x ao quadrado sobre 2, tá bom? Então a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Se eu pego esse 2 e passo para frente, né, vai ficar, o 2 vai cancelar com 2 dividindo, e o resultado vai dar x, tá bom? Então essa é a integral. Integral de raiz de x. A gente pode pensar no raiz de x como x elevado a meio. E aí o que você vai fazer? Você pega o meio, soma uma unidade, 3 meios, né? E divide essa expressão por 3 meios. Dividir por 3 meios é a mesma coisa que que multiplicar por 2 terços. Se você quiser conferir, né, faz a derivada dessa expressão, você vai ver que você vai encontrar x elevado a meio. Né? Vai ficar aqui 3 meios, vai passar para frente multiplicando, vai cancelar com esses 2 terços, 3 meios vai perder uma unidade, vai ficar x elevado a 1 sobre 2. E assim vai, né? E se eu tenho uma constante multiplicando, né? Tenho 3 sobre x, tem uma constante aqui. Posso passar essa constante para fora, 3 sobre x é a mesma coisa que 3 que multiplica 1 sobre x, e a integral de 1 sobre x a gente conhece, ln de módulo de x, né? E o 3 aqui repete. Beleza, conseguimos resolver essa também. Derivada, aliás, de integral, né, de cosseno de 3x. Né? A gente volta aqui, deixa eu voltar. A gente usa, pessoal, a gente pode usar essas fórmulas, né, essas duas fórmulas. Né? Integral de cosseno de ax, integral de seno de ax. Olha só como é que fica, né? A gente não pode esquecer aqui de dividir por a. Vamos ver como é que vai ficar então. Cosseno de 3x, a integral é 1/3 de seno de 3x, né? Deriva aqui que você vai ver que realmente dá cosseno de 3x. E assim por diante, né? A gente vai vendo aí as regrinhas. Com seno, né? Mesma coisa. O seno vai virar cosseno, né? E elevado a 2x também você vai dividir aqui por 1 sobre a, né? O a é o valor que multiplica x. A gente vai, deixa eu voltar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. A gente está usando essa regra, né? E elevado a x, a integral em relação a x, a variável x é elevado a x sobre a, né? E a outra aqui que a gente viu, né, é 3 elevado a x, né? Agora, de novo, é uma exponencial, só que agora a base não é mais a base é 3, a gente divide por ln do valor aqui da base, ln de 3. Certinho, pessoal? Bom, então esses são os casos aí mais simples, né? A partir de agora a gente vai começar a atacar aí uns probleminhas um pouco mais elaborados. Por exemplo, né? Vê se assusta aqui essa integral, né? Integral dessa expressão toda, né? Bom, à primeira vista, né? Fica complicado, né? Fica complicado de fazer, mas se a gente olhar bem para essa expressão, a gente nota que algumas fatorações aí permitem simplificar, né? Permitem escrever essa expressão de um jeito mais fácil. É isso que vai salvar a nossa pele. Então, observa os coeficientes que aparecem, ó, 1, 4, 6, 4, 1, são os coeficientes lá do triângulo de Pascal. Né? Então, a gente pode olhar aqui para o binômio de Newton, né, e notar que isso é um binômio, né, elevado a 4. Né? Isso é x menos 2, isso é x elevado a 2 menos 1 elevado a 4. Né? É essa expressão do numerador a gente fatorando. Aqui no denominador também a gente tem esse segundo fator, que também a gente pode fatorar como um cubo, né? Como um cubo da diferença. E assim vai, né? Nota que aqui, olha só, tem x ao quadrado menos 1 em cima, x ao quadrado menos 1 embaixo, em cima elevado a 4, embaixo elevado a 3, né? Eu posso dividir essas potências de mesma base e subtrair o expoente. Né? O x elevado a 4 menos 1 aqui embaixo, a gente também consegue fatorar ele, né? Usando aqui a fatoração da diferença de quadrados, escreve como produto da soma pela diferença, mais uma vez a gente cancela esse fator x ao quadrado menos 1. E olha só o que sobra para a gente, 1 sobre x ao quadrado mais 1. Legal, né? É uma integral imediata. Então, depois de todas as simplificações que a gente fez, a gente conseguiu chegar numa integral imediata. Isso aqui é simplesmente arquitangente de x mais c. Lembrando que a derivada de arquitangente é 1 mais x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado mais 1. Pessoal, mais uma questão aí nesse estilo, né? A gente tem, de novo, aqui que olhar para essa expressão e tentar simplificar, né? Então,
Vamos lá, vamos olhar aqui para 1 menos x à quarta e notar que isso é uma diferença de quadrados. Você pode escrever como 1 menos x ao quadrado vezes 1 mais x ao quadrado, né? E 1 mais x ao quadrado vai acabar juntando, olha só, com esse outro fator idêntico, né? Por isso vai ficar elevado ao quadrado. E nota que essa expressão está dentro de uma raiz quadrada. Então você pode passar para frente. Opa, mas calma aí, né? Eu tenho que passar, tenho que tirar da raiz em módulo, né? Você não precisa se preocupar aqui com o módulo, porque 1 mais x ao quadrado é sempre um número positivo, né? Nota que x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, x ao quadrado mais 1 é sempre maior ou igual a 1, então é sempre positivo, não há necessidade de colocar o módulo. O que mais que a gente pode fazer, né? A gente pode separar aqui essa fração em duas frações, né? Então, eu vou manter aqui o mesmo denominador, observa, o mesmo denominador a gente repete, e o numerador, olha só, 1 mais x ao quadrado eu coloquei numa fração, e raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado coloquei aqui em outra fração. Lembra que a integral da soma é igual à soma das integrais, então a gente pode dividir isso em duas integrais, e finalmente simplificando, a gente nota que a gente caiu em duas integrais imediatas, né? Essa primeira é arcseno de x, e essa segunda é arctangente de x, igual ao exemplo 115 que a gente viu no slide anterior. Então, o resultado dessa integral, arcseno de x mais arctangente de x mais c. Então, a gente vê, né, que é necessário para a gente evoluir, para a gente avançar no cálculo de integral, é necessário que a gente tenha em mente essas regrinhas, né, essas regrinhas de derivação, tá bom? No início a gente pode até usar uma tabela, né, tirar uma cola, né, mas aos poucos com o uso, né, a gente acaba memorizando, né, a gente acaba conseguindo recuperar essas informações na memória com bastante agilidade. Bom, pessoal, é isso então, né? Essa foi a nossa primeira aula de integrais imediatas. Próxima aula a gente ainda continua falando sobre esse assunto. Aguardo vocês. Tchau, tchau. Até lá e bons estudos.